Irmãos queridos, antes até mesmo de dizer o texto, tive uma dificuldade imensa com essa mensagem, porque à medida que eu ia estudando, ia lendo e vendo materiais e orando, a minha mente ia ficando com tantas questões e foi assim uma dificuldade resumir tudo o que eu estava pensando e muitas coisas que vinham. E eu até falei com ele, Vânia, nossa, minha mente está tão confusa, tanta coisa vem. Aí eu conversava com ela para tentar dar uma ordem, até me livrar de algumas coisas que talvez não fossem o momento, de abordar, porque é um tema difícil mesmo, assim, tamanha a complexidade dele, mas é de uma pertinência, de um valor sempre, sempre, sempre atual e sempre necessário. Nós vamos falar sobre o perdão. E o texto será a carta, desculpem, não deixa de ser uma carta, é verdade, mas o livro de João, capítulo 8, de 1 a 11. Aqui nesse texto a gente encontra o que eu vou chamar de a psicodinâmica do perdão. Ou, se quiserem outro título, quem é que pode atirar a primeira pedra? Talvez seja um título melhor, Diz assim o texto. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. Entretanto, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus, uma parte daquele grupo, entraram no meio do templo, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, situação muito dramática, vexatória, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso tudo é verdade. Adultério era sempre envolvendo uma mulher casada, um homem solteiro, ou casado se envolvendo com uma mulher casada era adultério. Fora disso, tem outros pecados com outro nome, mas na lei era assim. Isto, diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Por quê? A lei romana proibia o apedrejamento. Eles foram muito sagazes aqui. Mas a lei mosaica dizia que era necessário apedrejamento. Mas Jesus não responde nada, se inclina e começa a escrever na terra com o dedo. Fica lá escrevendo. Mas eles insistiram na pergunta: e aí, Jesus? E então, o texto fala que eles ficaram insistindo. Como eles insistiram, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, Jesus continuou a escrever no chão. Voltou lá, seu exercício. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, ação do Espírito de Deus, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor.
Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Não há um relacionamento humano que prescinda da necessidade de saber perdoar. Todos precisamos. Isso se deve à nossa falibilidade, à incapacidade de sermos fiéis ao cumprimento dos princípios e valores que acreditamos. Somos todos falíveis. E a nossa vulnerabilidade, a facilidade com que os fatos, situações nos afetam. Somos muito vulneráveis. Então, o tempo todo estaremos em situações onde teremos que saber perdoar pessoas ou a nós mesmos e seja lá quem for. Então, a gente precisa, à luz desse texto, ter uma boa compreensão sobre o que é o perdão, sobre essa dinâmica do perdão, a definição e a dinâmica do perdão. A gente precisa desmistificar alguns conceitos que rondam nossos corações, nossas mentes sobre perdão, e a gente precisa esclarecer o que não é perdão e o que é de fato perdão segundo o texto bíblico. Aqui, na narrativa, a gente vê que há um enredo, há um fato muito dramático aqui. São situações reais, concretas. É uma mulher apanhada em flagrante adultério. Eles pegam essa mulher, o que veremos daqui a pouco, já é um erro. Tem muita coisa errada nessa forma como eles fazem aqui essa acusação. A acusação era certa, mas todo o processo está muito errado. E eles lançam essa acusação de um modo indevido, apesar do flagrante, e Jesus, então, dá uma forma completamente diferente da forma de se entender o perdão, da forma como era compreendido ali. Na verdade, o pecado. O primeiro fator que está inerente ao perdão é a acusação. Estou falando do processo do perdão. Eu tenho que primeiramente reconhecer a acusação. Aqui no caso, a acusação foi adultério. Uma aliança foi quebrada. Há algo definido. Há algo concreto que aconteceu. Real. É claro que a gente pode errar nesse juízo, mas no mínimo temos que avaliar aquilo que está em nosso coração e sermos verdadeiros com a acusação. O verso 4 deixa claro aqui que há uma acusação. Eles estavam certos, segundo a lei de Moisés. Se você quiser depois ver, Levítico 20:10, era uma acusação fundamentada na lei. A lei determinava assim. Mas o procedimento aqui também estava totalmente errado. A lei exigia, por exemplo, 2 testemunhas, não tinha ali, que realmente tivessem, ele viu, eles viram isso. A lei exigia a presença de todos envolvidos no adultério, homem e mulher, só pegaram a mulher. Talvez movidos pelos sentimentos que eles tinham, pelo legalismo que tinham, e não se sabe exatamente o porquê, mas não fizeram o processo como deveria ter sido feito ali. E então, essa ideia fixa em suas mentes, já chegam diante de Jesus. Jesus, então, temos que apedrejá-la. Quase isso eles já estavam dizendo. A lei ordenou apedrejar a tais pessoas.
eles já chegaram ali com a acusação, com a condenação, como se fosse só para mulheres. Esse é outro ponto também, que é um fator importante aqui nesse contexto. Eles deturparam completamente o processo, até mesmo previsto pela lei, porque seus corações estavam cheios de mágoas, regidos por leis frias. E quando a gente tem o coração assim, a gente deturpa os processos de reconciliação e tratamento, a gente os ignora, a gente passa por cima deles, a gente fica obcecado pelo mal de querer que a vingança, a nossa mágoa tenha continuidade. Há um ato de adultério aqui, há um pecado, mas há um processo também que é totalmente deturpado. O fato de haver uma questão real a ser verificada já nos lança numa verificação do que se passa em nosso coração, o que de fato gera em nós alguns sentimentos de mágoa e ressentimento. A gente precisa, eu creio que é um dos exercícios mais difíceis que existem, você reconhecer a verdade, a veracidade da acusação e chegar ao ponto, talvez até de desmontá-la, porque você não encontra fundamento. Jesus não se deixa levar por essa cilada, querer encurralar Jesus, ele não se deixa levar. Ele sabe o que se passava no coração deles, sabe o que se passava no coração da mulher e dos ouvintes que estavam ali, que não tinham muito a ver com a história, e muita gente ali que não fazia parte desse grupo dos escribas e fariseus. Ele sabia. E Jesus, então, ele não é movido pela tradição e pela frieza da lei. Algo que vai assim radicalmente alterar a história daquela mulher e até daqueles homens, poderia acontecer isso. Algo tremendo iria acontecer ali, porque Jesus tem uma postura completamente diferenciada. Eu disse que, em primeiro lugar, houve uma acusação. Se há uma acusação, o que você espera é que haja uma condenação. E eles lançam o segundo ponto dessa dinâmica. A acusação é essa. Então, há uma condenação para ela. Ela tem que ser apedrejada. E, segundo a lei, estavam certos. Para um delito comprovado, deve haver uma condenação. Ninguém pode condenar sem que antes se verifique a fundamentação da acusação. Isso vale no nosso dia a dia. Que isso, pastor? Você está dizendo então que a gente tem que condenar? Eu tenho que admitir, eu estou num processo do perdão. Eu tenho que admitir que há um erro de fato, e eu tenho que ter sinceridade em meu coração para reconhecer isso. E se acho o erro, de fato, automaticamente virá uma condenação. É assim que se dá, automaticamente. Um outro caso, alguém pode ser que deixe passar logo de cara, mas o que se espera naturalmente de uma acusação fundamentada é, de algum modo, uma condenação daquilo. Eu ainda não falei da sentença, que seria o terceiro passo. Ora, pega em adultério, apedrejada. É a condenação. A sentença seria a execução ali daquilo. Vamos apedrejá-la então. Vamos seguir a lei.
A acusação é verídica, a condenação está certa para aquela... então, vamos executar a penalidade da condenação. Ele foi considerado gravíssimo, a sentença foi grave, porque a acusação era grave. Essa era a lógica. Era a lógica que muitos ali seguiam e muitos seguem. Mas Jesus nos revela uma outra forma de lidar com esses fatos. Uma outra forma de responder às acusações e às condenações esperadas e às execuções destas. E não era de acordo com o que a lei ou a tradição determinava, mas de acordo com o que a graça, o amor e a misericórdia determinam. Eu ainda não cheguei ao final do que é o perdão, mas eu estou falando de perdão, irmãos. Já. Muitas vezes, o processo do perdão não finaliza na nossa vida porque a gente banaliza o que se passa com a gente. Ou não verifica o fundamento, e por não verificar o fundamento, aquilo fica remoendo em nossos corações e mentes, que eu não acho. Eu não posso desmontar o que sequer tem fundamento. O fundamento que eu dei foi a minha vulnerabilidade, foi a minha fragilidade, falibilidade, foram as mágoas, os sentimentos. Então não tem base. Ah, mas e se tiver base? Mesmo com a base, encontrando a base, você tem uma base. É fato. Esse sujeito merece isso por causa disso, é fato. E essa sentença merece, é merecedora, porque há um fundamento no que se passa comigo, no fato que aconteceu na minha história, há um fundamento no que o outro fez. Mas, a despeito de se ter uma clara e real acusação merecedora de condenação e condigna sentença, Jesus fala que esse direito da lei deve ser renunciado. É uma atitude de renúncia ao direito de aplicar a justiça ou a vingança. Então, para aprofundar, espero que sim, um pouco mais esse tema da absolvição, a gente precisa aqui entender que perdoar não é esquecer. Essa é uma pergunta que eu ouço à beça. Perdoar, esquecer? Não, não é. Mas é lembrar sem ser afetado pela lembrança. É lembrar sem querer matar o outro, se vingar do outro, destruir o outro. É lembrar sem sequer se entristecer. Mas você lembra. Eu lembro muitas coisas que fizeram contra mim. E lembro muitas coisas que eu fiz de errado, muitas. Que já me entristeceram muito. Mas eu creio no efeito do sangue de Jesus que perdoa. E que me faz lembrar, sem me afetar. É lembrar-se sem mágoa, é lembrar-se sem ira, é lembrar-se sem ressentimento, mas é lembrar-se. Não é lembrar-se porque você quer lembrar, é lembrar porque vem a memória. Nossa mente é um processo natural da mente, vem. Volta e meia alguma coisa lembra, assim, por associações, alguns fatos do passado vêm. Hans Burke, ele diz assim: na verdade não haverá perdão se não trouxermos à consciência a gravidade do que ocorreu, para então podermos processar a ofensa com realismo e eficiência. Ele diz: nesse primeiro momento haverá dor, muita raiva e até mesmo desejo de vingança, mas que devem ser processados. A gente deve negá-los, abrir mão deles
e tomar a atitude de absolver. Henry Nouwen, no livro A Falta do Filho Pródigo, ele afirma assim: o verdadeiro exercício do perdão dá-se quando eu consigo transpor a barreira dos argumentos e sentimentos de irritação que erigi entre mim e todos aqueles que eu amo e que com frequência não correspondem a este amor. Abra mão daqueles argumentos todos que você arrumou. Abra mão. E quando vier à memória, o que eu faço? E vamos ser bem francos. Eu disse que é lembrar sem se afetar. Mas a gente se lembra e vem a carga emocional, não vem? Vem a tristeza, a frieza, a angústia, o vexame, a vergonha, vem tudo junto. Muitas vezes vem. Mesmo que venha junto. Aí ouço o que C.S. Lewis fala. Toda vez que esse sentimento aparecer, dia após dia, ano após ano, durante toda a vida, devemos feri-lo na cabeça. Sai daqui. Eu não tenho mais parte com você. É como que dá uma declaração ao sentimento, à afetação e a tudo que vem nesse bojo da lembrança. Eu já absolvi. Então, não é esquecer, também não é sentimento. É atitude, é decisão. Porque se eu depender do sentimento, o coração é enganoso, eu criei toda uma trama em minha mente para fundamentar a minha atitude, justificá-la até mesmo. Por isso, é uma decisão pela fé. Foi a atitude dos discípulos quando Jesus começou a falar de perdão, era outro texto que ficava no meu coração. Falei, eu tenho que ser mais sucinto. Quando Jesus falou de perdão, a resposta imediata dos discípulos: Senhor, sendo assim, nos aumente a fé. É um ato de fé, é uma atitude de fé. Não se pode esperar bons sentimentos como resposta a ofensas e traições. Os sentimentos naturais são mesmo de angústia, de ira, frustração, decepção, vexame, vergonha. E às vezes vazio. E a palavra que me está faltando é desânimo. A gente não pode ter uma expectativa romântica, uma cobrança fantasiosa e mesmo desumana diante dessas coisas. Mas, a despeito desses sentimentos, não podem ser eles que vão determinar ou encaminhar as minhas ações em relação ao ofensor, seja ele quem for. É uma atitude de dizer: eu absolvo. Eu absolvo. A palavra já nos diz isso. Se a gente for lá no sentido etimológico da palavra perdão, ela nos sugere umas coisas interessantes. A palavra perdão, não etimologicamente, no trocadilho, perdão é uma perda grande. Mas não é isso que você vai encontrar em dicionário nenhum, não. Mas tem uma certa relação com o sentido etimológico, que é perdonare, ou perdonum. Gente, é uma partícula usada para elevar uma determinada realidade ao seu maior grau. É o perfeito, feito da melhor das formas. É o Donare é doar. Perdoar é a maior das doações que você faz. É a maior. É a doação no seu mais alto grau. É doar o direito da vingança, seja ele justo ou não, você doa. É doar. Na verdade, o que Jesus fez aqui é doar vida. Ele doou vida. Porque quando eu não
dou ao outro a absolvição, eu o condeno, eu o mato na comunhão comigo, e muitas vezes o mato de todas as comunhões possíveis. É a morte que se estabelece quando não há perdão. Vocês sabem disso, devem saber, porque já passaram por situações onde o perdão foi exigido, se ele não fosse concedido, a morte, alguma morte ia se implantar ali. Doação de vida. Está ligada à ideia de conceder indulto, remissão, desculpa da pena. Por isso nossos pecados são perdoados. É um conceito eminentemente cristão. A despeito de reconhecer o erro do outro em mim, alguém, eu decido não querer, não desejar sua punição por isto, e eu realmente o absolvo. Eu o absolvo. Mas Jesus traz umas lógicas aqui para a gente entender essa absolvição. Nas suas atitudes. De alguma maneira, quando ele começa a escrever com o dedo na terra, existem 4 ou 5 teorias sobre o que ele escreveu na terra. Eu acho que o importante é o fato dele ter escrito algo na terra com o dedo. Porque se fosse importante o que escreveu, nós teríamos aqui o relato do que. Provavelmente era a atitude de Jesus de silêncio, quase um desdém com o que eles estavam fazendo ali naquele momento. Jesus dá uma resposta inesperada. Uma situação limite aparentemente sem saída, que era aquela: se apedreja, eu fico bem com eles, mas fico mal com a lei romana, que no ano 30 havia proibido isso. Mas Jesus vai para além. Quem está livre de pecados, que atire a primeira pedra. Ali haviam doutores da lei, os entendidos da teologia de então, das Sagradas Escrituras, das tradições. É interessante que eles chegam para Jesus e o chamam de mestre. Por que vocês acham que eles chamaram Jesus de mestre? Porque eles não podiam conversar, perguntar alguma coisa a alguém que fosse um leigo qualquer. Então eles não consideram Jesus um mestre. Eles eram muito espertos. Deixa eu chamar o sujeito de mestre, que vão ver, perguntando a Jesus, não, ele é mestre. Não espere nada de bom dessa turminha aqui. Eles estavam numa postura de considerarem-se melhores, superiores, até mesmo a Jesus, é claro, porque queriam pegar Jesus também. E Jesus diz: olha, todos são iguais. Todos. Quando eu entendo que eu sou tão miserável quanto você, ou até mais talvez, que eu sou passível do mesmo pecado que o teu, talvez até pior, quando eu conheço a minha natureza, e quando eu fico com ela diante de mim, com certeza eu vou ter outra atitude diante do teu pecado. Foi o que aconteceu. Jesus os fez pensarem em si mesmos. Até porque, se formos usar a lei, pela própria lei, todos eles estavam condenados, porque eles não estavam seguindo o que a própria lei exigia.
que era ter testemunhas e trazer a outra pessoa envolvida, o amante desta mulher. Mas é claro que é para além disso. O texto diz, eu esqueci aqui o meu óculos, mas olha que coisa, acusados pela própria consciência. Se a gente não permitir que o Espírito Santo nos revele a nossa condição de dignos de apedrejamento, a gente vai continuar apedrejando o outro. O que Jesus traz é, olha, todos estão no mesmo pé de igualdade, passíveis dos mesmos erros. E, ainda que não nos consideremos assim, mesmo assim, considerando ou não, não temos o direito de nos julgarmos a nós mesmos melhores do que ninguém. Não somos. Não somos. Por isso, quando Jesus fala de perdão, em outras ocasiões, ele fala de perdão também, tem algo que nunca está separado da dinâmica do perdão na igreja, que sabe o que? A oração. Pode ver os textos que Jesus fala, tem que ter oração nesse meio, ore. Você não pode pegar e já sair, ore. Ore para o Espírito te falar, qual a parte que te cabe nesse latifúndio aí do conflito, da ofensa. Ore, para ter clareza. Quando Jesus disse, você quer consertar o outro, tirar a trave, você tem o cisco do outro, você tem uma trave no teu, ore, pense. Esse texto de Mateus tem a mesma dinâmica aqui. Vocês estão querendo fazer algo, vocês não estão vendo o que há na vida de vocês. Quando eu sei a minha miséria, eu lido com a miséria do outro com... Qual a palavra que eu tenho que usar agora? Misericórdia. Nivela os pecados de todos. Parece que para ele não existia distinção entre o adultério e os muitos outros pecados cometidos por todos ao longo de sua vida. O salário de qualquer pecado é a morte. Desta maneira, ele põe a mulher na altura dos homens. E, irmãos, isso aqui também é um detalhe importante. A mulher era propriedade naquela época. Tá bem? Era uma propriedade. Ou era propriedade do marido, ou era propriedade do pai. Nesse caso, o proprietário teria, a lei dizia que o proprietário, não com essas palavras, mas era assim o entendimento, tinha que estar presente. A mulher, ela era, por isso que apanharam ela, deixa o cara para lá, pega essa aí, não vale nada mesmo. Era assim. E Jesus a coloca no pé de igualdade com os mestres da lei, os fariseus, os velhos e jovens. Ele dignifica a mulher. Ele faz isso, começa a escrever com o dedo de novo, tem essa consciência coletiva, eu não sei o que deu depois, você não sabe se continuou isso, talvez alguns tenham se transformado, a gente não sabe. Não os olha, os ignora, e os acusadores passam a ser a própria consciência de cada um dos ali presentes. Os papéis se invertem, os acusadores saem acusados, todos se retiram. Ninguém quis ser o primeiro, ninguém se sentiu sem pecado. Todos os que chegaram com a mulher acusando foram um a um. Jesus os obrigou a olharem-se por dentro. Ele desafiou a própria tradição, desafiou as leis, desafiou os sentimentos, desafiou a verdade sobre o que todos, sem distinção, somos. A verdade do que nós somos é essa. Todos iguais. Em último lugar, com isso, Jesus, do que poderia ser a tragédia do apedrejamento, da condenação, ele dignifica. Ele começa o que foi, para a época, uma das coisas mais importantes. Ele conversa com a mulher.
ela está no meio, objeto de ódio, de desrespeito, de acusação, um círculo de morte. E Jesus a iguala a todos, ela muda o círculo, ele dignifica e leva essa mulher de novo a uma outra condição. Ele subverte a ordem de tudo. É um círculo, agora que ela está, não é mais de acusação, de vexame, de condenação, mas de vida, de dignidade. Porque ele diz: mulher, cadê esse pessoal que estava querendo te matar? Eles foram embora. Então eu também não vou te matar, te apedrejar, te condenar. Mas não faça mais isso. Não faça. Jesus não banalizou o pecado dela. Ele não fez isso. Mas a dignificou, não é, com o perdão, para que ela pudesse, ao receber essa doação de vida, continuar uma vida diferente. Então, queridos, é o que Jesus faz comigo e com você. Dignos de uma acusação devida, a palavra não é nem adequada, né? Digno de uma acusação. Temos o pecado sobre nós. A nossa mente, o nosso coração, nós sabemos disso. Ele nos tratou com a mesma misericórdia e diz: eu não vou condenar você. E quando morreu na cruz foi justamente para me perdonar, para me conceder a maior das dádivas, a maior doação à vida. Ele me absolveu para sempre. Eu estou absolvido de todos os meus pecados. E não apenas aqui, nessa dinâmica, indo a outro texto que ainda fala de perdão, tem uma relação direta com esse aqui. A oração do Pai Nosso que tantas vezes oramos. Eu tenho temor dessa parte. Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. Ele nos ensinou a orar assim. É o perdão que absolve. Enquanto eu não recebi de Jesus o perdão, a minha vida estava estagnando, apodrecendo, aprisionada em culpas, em medos. O perdão me alivia. A dinâmica, meu irmão, é a mesma. A diferença é que se você não concede o perdão, você é quem apodrece. Desculpe o termo tão forte. Você é quem morre. Você é quem vai se deteriorando, vai ficando feio, vai deixando de expressar a glória de Deus. Quando nós ouvimos na palavra: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, é nessa dinâmica de gente que absolve, porque ama. O padrão é fazer o que o Pai faz. É isso que eu quis dizer com esse verso. Pai perdoa. Uma mulher apanhada em flagrante adultério, concedia a seus algozes o direito de apedrejamento. Jesus lhes desafia que, se fossem mais santos que ela, poderiam apedrejá-la. Ninguém o faz. Somos todos igualmente dignos disso, se fosse o caso. Efésios capítulo 2, hoje de manhã o pastor Tel falou aqui, leu para nós: mortos em nossos delitos e perdoados de nossos pecados. O que ele fez com a mulher, ei, você aí, fez com você. Eu também não te condeno, mas não faça mais. Procure não fazer mais. E se fizer, não está aqui nesse texto, mas tem outros textos bíblicos que diz: se fizer, confessa e tenta de novo. Mas e se me ofender muitas vezes? Quantas vezes forem? 70 vezes 7. Faz isso, essa é a dinâmica. Mas por quê? Porque eu faço assim com você. E daí, a minha glória está nisso, a vida é gerada nessa dinâmica.
Isso é ser misericordioso, ajudar o outro a ir e não pecar mais, dar força para ele com perdão, dignificando. Porque toda atitude que empurra o outro ainda mais para seu pecado é bestial, é repugnante. A gente precisa dessa graça, a graça do perdão. Eu, enquanto preparava essa mensagem, como disse a vocês, outra coisa aconteceu na minha mente. Vieram pecados na minha mente que há muito tempo não vinham. E me veio o que eu considero um dos mais graves na minha adolescência. Falei, gente, que coisa. E eu lembrei do C.S. Lewis. Mete a espada. Na linguagem de hoje, talvez ele dissesse, Serol. Eu estou perdoado. O que aconteceu com você? Foi com seu pai? Foi com a mãe, o avô? Um professor, um amigo, colegas de rua? O que você fez a alguém? O que você fez? Lembro-me de uma paciente que fez um pacto que ela não devia ter feito, e ela demorou anos para se livrar daquela culpa. E ela, além de ter feito aquilo, ela estava tendo um erro enorme, achando que o seu pecado era mais poderoso do que o sangue de Jesus, que ela não aceitava o perdão. O que você fez contra você mesmo? Essa mensagem de hoje é para a gente sair com essa frase, vai, não faça mais. Se fizer, 1 João 1,9, se pecar, se fizer de novo, confessa, segue no rumo, mas se livra da acusação, se livra do ressentimento, se livra da ira, se livra da soberba e da arrogância que gera isso, porque isso faz você achar que é melhor que o outro. Abra mão, então, do direito que talvez você tenha, sim, de condenar, de acusar, de sentenciar. Abra mão, se é algo tão grave, abra mão. Eu não estou falando de questões jurídicas, propriamente. Aí você procura aí o Marcelo. Eu estou falando de coisas que afetam a alma, entendem? É nessa dimensão. Coisas que me feriram, que me marcaram, que me doeram, que eu fiz ou fizeram contra mim, talvez coisas muito graves, talvez abusos muito graves, e você continua se sentindo um lixo porque fizeram isso com você, e você precisa liberar isso do seu coração, da sua vida, e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu passo uma espada nisso, e eu deixo em tuas mãos o que aconteceu comigo, Senhor, e vou caminhar. Perdoa o ofensor. Senhor, o fiz é grave, o que eu fiz é muito grave. Eu quero me livrar das acusações. E daqui para frente, quando a gente orar, quando vier, pega a espada, se quiser até faz mesmo, passa, eu não aceito mais acusação. Porque eu deixei no altar do Senhor para que Ele queime. Eu absolvi. Eu me absolvi nesse sentido de aceitar o perdão. A autoabsolvição não é que, então eu me perdoo. Claro que não. Mas eu aceito o perdão de Deus. Eu aceito que sou perdoado. Já viveu isso, essa dificuldade de se perdoar, de aceitar o perdão de Deus? Deus está lá dizendo, meu Deus, já te perdoei há tanto tempo, meu Deus, não, eu mesmo, já te perdoei há tanto tempo. E você continua aí, já te perdoei, vive em paz. Mas talvez você deva conceder também esse perdão. Talvez no sentido que se você tem essa mágoa, se você tem, não é talvez para você tem, precisa dessa graça hoje, que o Espírito Santo
faça esse movimento. E eu queria convidar você para orar com você. Se você tem que se perdoar, tem que perdoar alguém, perdoar uma história. Se você quer sair daqui hoje para ir e estar livre e deixar o algoz livre também, eu queria convidar você para vir aqui à frente fazer essa oração, te orar junto. Senhor, em nome de Jesus, Deus e Pai, Senhor, eu quero te pedir o que em primeiro lugar, Senhor? Sabe o que? Talvez por mim, dizer-te que eu aceito o teu perdão. Eu não vou aceitar acusações nenhuma, Senhor, das vergonhas, dos vexames que eu mesmo fiz. Nós te rogamos então, Pai, nos ajude mesmo a sair daqui nessa certeza, eu fui mesmo perdoado, eu estou perdoado. Pai, alivia a nossa mente, a gente aceita essa espada para destruir a acusação, a gente vai sair daqui em paz, porque aceitamos o perdão e queremos, em nome de Jesus, Senhor, viver como você nos disse, não fazermos mais. Nos ajude, Pai. E obrigado porque mesmo ainda que haja queda, temos um advogado que continuará defendendo a nossa causa. É o nosso advogado celestial, que já nos absolveu de uma vez por todas. Absolvidos andaremos contigo. Agora, Pai, igualmente importante, Senhor, e sério, Pai, por favor, Senhor, olha para a gente nesse momento, a gente aqui ferida, magoada, Senhor, gente que tem acusação séria contra alguém, corações, corpos que foram feridos, ultrajados, Senhor, gente que foi envergonhada, humilhada, cuja vida foi até paralisada, as energias foram roubadas. Pai, retira, Senhor, agora em nome de Jesus, todo sentimento, todo pensamento de mágoa, de ira, de acusação, de vergonha, de vexame. Em Cristo, todas as coisas se fazem novas, inclusive a nossa história agora. Em nome de Jesus, declaramos que deixamos todas as coisas que para trás ficam, todas as mágoas, as ofensas que recebemos, as traições, as violências contra nós, abrimos mão de todas elas, Senhor, de todas as acusações, e que o Espírito Santo nos ajude a que não sejamos mais afetados por essas coisas, sejamos livres em nome de Jesus, libertos pelo sangue de Jesus. Liberta o teu povo que aqui está, Pai, para andar uma nova vida, em uma nova vida, altaneiramente. Liberta, Pai, liberta-nos, ó Pai, a todos nós. Em nome de Jesus, por tua graça, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós perdoamos a quem nos ofendeu. Nós perdoamos, ó Pai, porque o teu Espírito faz isso em nós. E perdoa mesmo, Pai, todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, todos. Seja uma noite que saímos daqui em plena paz, porque fomos aceitos, restaurados, reconciliados, curados de lembranças, curados, Senhor. De acusações foram desfeitas e são desfeitas agora em nome de Jesus. E todos os dias vamos tomar posse dessa bênção, Pai, que nos cura,
Deus que nos perdoa, que nos ajuda a caminhar e nos faz não nos olharmos como objeto de vergonha e vexame. Não é isso que vai marcar a nossa identidade, Pai, porque isso foi desfeito. O que marca a nossa identidade é que somos teus filhos amados, regenerados, comprados pelo teu sangue. Somos novas criaturas, refeitas no sangue de Jesus. Eu sou um novo homem em Jesus. Louvado seja o teu nome. Tua graça seja sobre nós. Amém.